Cama arrumada, luz apagada, tudo pronto para dormir, com a ajuda de um remédio. Eu tomei a medicação, me deitei. Quando eu me deitei, eu comecei a sentir fome. Eu levantei e fui pegar a comida na geladeira. Me sentei na cama e fiquei olhando o Instagram. Nisso aí eu já começo os lapsos de memória. O que aconteceu depois, o Pedro Henrique só foi descobrir no dia seguinte, quando encontrou no celular esse vídeo que ele tinha enviado para uma amiga. A rainha de Genóvia. E ela tá vindo me pegar e eu tô indo embora. Tchau pra todo mundo. Um dia eu volto, talvez não. Desde 2020, Pedro Henrique, um estudante de 22 anos, faz uso de Zolpidem, um medicamento recomendado para tratar dificuldades para dormir. Quando eu tinha crise de insônia, eu tomava a medicação e me deitava para dormir. Médicos indicam o Zolpidem para alguns casos de insônia. E a bula é clara: o remédio não deve ser usado por mais de 4 semanas. Esse medicamento, ele não tem o que a gente chama de ação sedativa, ele é um hipnótico direto. Por exemplo, se eu tomo um medicamento que tem uma ação sedativa, o sono, eu vou sentindo a entrada do sono, aquele estímulo. Eu vou bocejando, eu vou sentindo que eu estou entrando no sono. Com o Zolpidem é diferente. O indutor do sono age em receptores específicos dos neurônios que fazem com que o cérebro apague de maneira rápida e de repente. É como se a gente se desligasse. Por isso é que os médicos alertam que é tão importante se deitar imediatamente após tomar o medicamento. Mexer no celular, ir ao banheiro ou à cozinha já sob o efeito do Zolpidem pode ter consequências muito sérias. É como se eu tivesse acordado ao mesmo tempo dormindo. Esse estado é muito semelhante ao sonambulismo. Depois de tomar o remédio, o Pedro Henrique decidiu que ia viajar, literalmente. Tchau. Comprei 2 pacotes de viagens em Buenos Aires. Que te custaram? Cada pacote ficou R$ 4.500, totalizando R$ 9.000 as 2 viagens. Pela manhã, a agência de viagem me ligando, a primeira vez que eu atendi, foi para perguntar se eu comprava a viagem, se eu reconhecia. Eu falei que não reconhecia. Eu falei que eu precisava cancelar a viagem e ela veio me perguntar o motivo. O que você falou? Eu expliquei, não, eu tomei o Zolpidem, tive uma alucinação, acreditei que minha avó era rainha de Gênova e que ela estava me esperando em Buenos Aires. Pedro Henrique conseguiu cancelar a viagem no fim das contas e a história dele viralizou. Relatos de efeitos colaterais se multiplicam na internet. E estava demorando muito para eu conseguir dormir. Então eu tomei o 2º comprimido. Depois desse comprimido, eu não lembro mais o que aconteceu. Eu sei que no outro dia eu acordei e eu estava com a cabeça machucada. Fui para o hospital e no hospital eu precisei levar 4 pontos. Tive uma paciente que pegou o carro, dirigiu até a farmácia, comprou o medicamento, voltou para casa sem que ninguém tivesse visto. Só souberam no dia seguinte porque ela deixou o farol ligado e o carro ligado. Então olha o risco que essa pessoa estava gerando para ela mesma e para os outros. O nome Zolpidem passou a ser recorrente nas redes sociais. Muita gente está combinando de tomar o remédio sem indicação médica para testar uma possível alucinação, o que é um risco. Muita gente faz esse uso recreativo com outras substâncias, principalmente o álcool, e isso favorece um comportamento em que ela pode se expor a riscos, inclusive levando até mesmo à morte. O Zolpidem não é uma droga recreativa. Aliás, nenhuma é. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostram que as vendas do remédio crescem a cada ano. Em 2020, houve um pico, mais de 23 milhões de caixas comercializadas no Brasil. Existe um risco evidente que é a dependência química. Com o tempo, vão acontecendo algumas modificações nos neurônios dessas pessoas que usam no longo prazo e a pessoa começa a precisar de doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito. Ou aquela dose que ela está utilizando começa a perder efeito. 13 anos ininterruptos de uso de Zolpidem e a Elaine se sente exatamente assim.
Eu sou completamente viciada em medicação para dormir. Eu não consigo, de fato, dormir sem medicação. Eu já tentei, mas eu não consigo. Eu tenho uma necessidade muito grande do Zolpidem. Nos últimos 2 anos, ela passou a suspeitar que algo estranho estava acontecendo. E aí eu tenho reparado que há uns 2 anos para cá eu tô tendo muita amnésia. Sumindo coisas dentro de casa, de comida, inclusive bebida, e eu não descobri o que era. Quando eu cheguei na geladeira, na cozinha, eu vi uma lata de leite condensado aberta, praticamente toda tomada, e mais duas latinhas de cerveja aberta. Ou seja, eu deitei para dormir, em algum momento eu tive um sonambulismo. Além de comer e beber, Elaine fez compras também. Eu não sei como, inconscientemente, eu liguei o celular, eu fiz uma compra de 32 capas de almofada, que eu não faço a menor ideia qual é a cor, qual é o tamanho, nada. O Zolpidem só pode ser comprado com receita, que fica retida na farmácia. Nenhuma farmácia está autorizada a vender Zolpidem sem prescrição médica. Outro alerta dos médicos é com a automedicação. 35% das pessoas que têm insônia no Brasil fazem automedicação. O maior risco da automedicação é atrasar diagnósticos importantes, porque dormir mal não é só insônia. Elaine e Pedro estão mais atentos. Não é uma brincadeira, é uma coisa muito, muito séria. Foi algo que eu realmente levei como um aprendizado. De uma forma de me cuidar mais, de seguir as recomendações médicas à risca mesmo. O Zolpidem não é um vilão, né? Na verdade, eu queria que você falasse sobre isso. É um remédio que tem sua indicação. É importante ressaltar que, com o acompanhamento médico, com a indicação correta e o uso no curto prazo, é um medicamento seguro e eficaz. Para aqueles que usam para alucinação, eles têm que entender que eles estarão em perigo, ou seja, vulneráveis, porque eles não terão nem como se defender e nem como atuar ou agir como uma pessoa que está com sua cognição normal.